que te fez querer estar dentro do SHP Duas Solidez? coisas me fizeram estar contigo no SHP. A primeira é você. Eu acho que você é um cara super talentoso, super capaz, um cara que é skinny game. Hoje ensina uma parada que você viveu muitos anos, eu pude ter o privilégio de acompanhar. Eu já pude trabalhar com você sempre liderou, formou, recrutou equipes comerciais. Então você entende a linguagem do processo comercial, da venda, da escala, da entrega. Sim. Então você já viveu isso durante anos, eu vi isso. Sim. E isso foi um cara que teve resultado significativo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentor Podcast. Estou aqui com nosso querido Caio Carneiro. Bem-vindo, irmão. Mais uma vez, hein? Mais uma vez aqui. A ideia de hoje é a gente trazer algumas visões mais práticas. E eu tenho recebido algumas perguntas, inclusive abri uma caixinha de pergunta coletando o que as pessoas querem pegar a sua visão. E Caio, uma das visões mais comentadas foi relacionada a: comecei o meu programa de mentorias. Como que eu divido o meu tempo, como que eu organizo a minha agenda, considerando principalmente que uma pessoa que começa a vender o programa de mentoria, normalmente ela já tem algo acontecendo e que tá dando certo. Qual que é a sua visão sobre isso, irmão? O que você acredita que é a maior dor da turma? Você que observa, recebe bastante mensagem nesse sentido. Duas coisas, com certeza. Gestão do tempo, então clareza do como organizar diferentes atividades. E, cara, mentalidade. Mentalidade no sentido de, beleza, eu tenho um negócio, hoje eu tô no papel estratégico como gestor do meu negócio, da minha clínica, enfim. Como que a pessoa consegue se colocar num formato mais operacional de, beleza, agora eu preciso sentar e fazer reunião de venda para explicar sobre o meu programa de mentoria. São essas duas coisas. Eu acho que a primeira coisa vem no setup de importância que você dá a esse projeto na sua vida. Acho que se não compensar nesse passo inicial, se você, por exemplo, encarar, você que abriu um programa de mentoria como apenas uma diversificação de receita, uma renda extra ou um bico, ele vai dar resultado proporcional à importância que esse projeto tem no seu coração. Sim. Por que eu falo isso? Porque agora, se você considerar como um negócio, ele vai te dar resultado de negócio. Eu falo isso a primeira experiência que eu tive proprietário de um programa de mentoria foi com o Class Club, e hoje teu sócio no SHP. Esse ano a gente estava falando no último encontro online que a gente teve com os membros. É um clube que vai faturar 12 milhões nesse ano. O Class já teve um lucro operacional no ano passado de 30 milhões de reais. Então, cara, é um negócio. Sim. Então, acho que isso é muito importante, para eles saírem um pouco das avenidas tradicionais, de não ter um capex alto, você não tem que ter imobilizado, você não tem que ter uma fábrica, você não tem que ter uma faculdade. Então, por causa das ferramentas online, você ganha muita velocidade de crescimento. Acho que a primeira coisa é, você precisa encarar como um negócio. Agora, o tamanho que você quer levar esse negócio é de acordo com a tua visão. Eu gosto de falar isso, Léo, porque esse é o primeiro passo. A visão que o empreendedor tem daquilo que ele mesmo está construindo. Porque senão não tem nenhum compromisso. Então esse eu acho que é o passo 1. Dê a importância que você quer que esse negócio tenha dentro da sua vida. Ô Caio, só pegando um gancho, eu vejo que muitas pessoas, elas colocam um desejo de, nossa, faz sentido, Caio, eu quero fazer esse negócio acontecer. Mas a pessoa tem dificuldade de entender, e é uma coisa que eu trago muito, que em mentoria, cara, venda e entrega é o principal. Exato. Então, quando 90% do negócio é vender e entregar. Exato. Então, quando a gente olha, vou dar um exemplo aqui, né? Você, o próprio Flávio, cara, o Flávio bilionário, ainda assim, ele tá a todo momento vendendo a visão, seja para equipe, seja para os sócios. Então, eu vejo que muitas vezes a pessoa que vem de um ambiente mais técnico, um médico, um empresário, ele tem dificuldade de entender de, cara, se coloque no papel do vendedor por um dado momento. Eu acho que não é nem de entender. Eu acho que a dificuldade das pessoas é achar que isso é um trabalho pequeno, ou um trabalho de gente que tá começando, de gente inferior, voltar aquele mão na massa, que fez o cara ter o sucesso que ele tem hoje, às vezes, no outro negócio. Então, você esqueceu que o que você faz hoje, talvez você não faz mais aquelas coisas básicas que te levaram até onde você está hoje. Então é a mesma lógica. Então quando você volta a estaca zero de um negócio, o que ele demanda de você é que você realmente seja o principal vendedor do seu negócio, que no começo você meio que faz tudo. Então acho que essa disposição precisa acontecer. É que nem, cara, quando você tem um filho.
Ali um recém-nascido, bicho, não tem hora, 4 horas da manhã tem que levantar. Mas não tem o saco mais. Pô, então você não tem mais saco de construir coisas novas? Legal. Para qualquer desafio, ele vai ter essa postura. Então, eu vejo mais que é muito mais uma expectativa na cabeça do que uma dificuldade mesmo de ter uma agenda organizada, Legal. de ter a tarefa lá das 8 horas da manhã, 9. Acho que é muito mais aquela disciplina de expectativa. Porque não é capacidade. Sim. Porque se o cara é bem sucedido, porque a gente tem que partir do princípio que para você ter uma mentoria, você tem que ser case dentro do assunto que você quer vender. É necessário isso. Acho que isso que distancia o mentor da vala comum. Sim. O que distancia o mentor da vala comum é um cara que tem um know-how na parte educacional que ele está oferecendo para o mundo. É aí que é o valor dele. Ele se torna uma máquina do tempo. Então, o mentor ele não pode ter saco de voltar a fazer um trabalho base. Porque ele tá... O mais difícil ele já teve. Que é todo adquirir esse know-how. Por exemplo, nossos programas de mentoria, a gente fala muito sobre vendas. Cara, o trabalho mesmo foi ter começado como vendedor 19 anos, ficar 18 anos ali montando time de venda. Sim. Esse que foi o trabalho mesmo, ali que foi. Então, eu acho que esse etapa tem que estar bem estabelecido. Não ter vergonha de você voltar a um estágio inicial. Por exemplo, o mentor, ele acaba sendo meio que faixa preta dentro da atividade dele. Ele abre um programa de mentoria, ele tem que fazer a atividade do faixa branca, mesmo com mentalidade de preta. E, Caio, só uma coisa importante. Cara, é muito doido, porque mesmo faixa branca, como ele já tem um lastro, a pessoa já começa muitas vezes tendo um resultado financeiro muito agressivo, né? Então, às vezes, a pessoa que tá ouvindo a gente vai falar, pô, mas vou voltar, faixa branca, negócio novo. Cara, pô, é o que você falou, né? O SHP, em um ano ali de inauguração do clube, vai faturar 12 milhões. Então, se puder trazer um pouco dessa visão, já fazendo um paralelo do quanto vale a pena, eventualmente, a pessoa que tem um know-how prático fazer esse movimento de ter um negócio de mentorias. Como eu te falei, eu acredito, primeiro por propósito, todo mundo devia ser mentor de alguém. Porque eu sei a diferença que mentores fizeram na minha vida. Sim. Então eu sei a diferença que faz é você ser instruído por um cara que já passou por onde você tá passando. Então, independentemente de negócio, sua vida ia ser muito mais gostosa. Você extrai muito mais sentido e significado da sua vida. Essa é a primeira coisa. Independentemente de negócio, cara. Sim. Eu acho que isso eu acho muito nobre, muito legal e dá muito significado. E quando você... Aí é o Ikigai, né? Quando você consegue convergir algo que o mercado tá muito pagador, faz diferença, dá ROI e você sente prazer, pra mim esse encontro das águas é uma parada maravilhosa. Então, por isso que é muito convidativo. Você que tem know-how prático em alguma coisa, não importa qual que é o nicho, nem importa qual é o segmento. Eu vou meio que fazer o canto da sereia aqui pra você, né? Eu quero que você compre a minha visão. Você vai se divertir muito sendo um mentor. Vai se divertir muito. Você vai conhecer muita gente bacana, você vai fazer diferença na vida de muita gente, você vai direcionar profissionais a êxito. E, puta, você vai ter uma linha ali que nenhuma DRE mede, que é taxa de felicidade, sabe? Taxa de contribuição. Legal. Então, sem dúvida. Isso é muito legal. E, obviamente, a gente fala dentro do modelo, um modelo de margens muito altas. A gente está falando de modelo de negócio com 70% de margem. Eu conheço pessoas que têm negócios que tem 5% de margem, Léo. Loucura, né? A diferença. O cara que trabalha para 5% de margem, eu sei que é nobre, não é nada de errado, é honroso, não é nenhum problema, pelo contrário, é digno. Sim. Mas, primeiro, o modelo de negócio é rei. Pior coisa é a pessoa certa no modelo de negócio ruim. Sim. Pessoa boa no modelo de negócio ruim, sente que trabalha e não sai do lugar. Pessoa certa no modelo de negócio mais ou menos, sente que até cresce, mas não na velocidade que quer. Ele sente que ele anda, mas com o freio de mão puxado. E pessoa mais ou menos no modelo de negócio muito ruim, intriga quem tá do lado. Pô, como é que esse cara... Muito bom, né? Caraca, como é que esse cara chegou... Às vezes o cara não tem nenhuma genialidade, só que a arquitetura do negócio dele é muito boa. Promove muito, né? Não, arquitetura, tudo. Toda a arquitetura do negócio dele, jurídica, tributária, de processos comerciais, de produto, de tudo, de fluxo, é uma porrada. Ô, Caio, eu quero pegar esse gancho. Eu vejo que, pensando num horizonte de negócio, né? Cada negócio tem a sua hora ouro, vamos dizer assim, né? Voltando um pouco até naquilo que a gente tinha comentado. E aí, quando a gente começa a olhar o que devemos delegar, né? Vou dar um exemplo. Porra, você tem um negócio de consultoria financeira, eu não vou delegar a parte financeira, né? Mas vindo para a questão de mentoria, eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela
acaba delegando as coisas erradas. Então, às vezes, traz né, uma equipe comercial sem nem ela ter vivenciado o comercial, e aí o delegar sai errado. Às vezes, puxa uma agência pra dentro, mas as pessoas que estão na agência tem aquele churn gigante, cada hora é um fazendo. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala assim, pô, eu tentei mentoria, mas não deu certo, porque eu trouxe o fulano, o ciclano pra dentro da operação e o negócio não andou. Né? Se você puder compartilhar um pouco dessa visão, até o como você conduz os seus negócios, tomando as decisões do que delegar, do que não delegar, seria bem legal. Tudo que é core eu não delego. Fala mais. Tudo que é core, no início não delego. Por exemplo, dentro de um business de educação executiva, venda de programas de mentoria, vender e entregar é core. Todo o resto é secundário. Por exemplo, a parte de marketing, toda a parte de, contábil, administrativo, financeiro, parece ser algo fundamental, mas não é o core. O core é vender e entregar. Eu falo, por exemplo, quando a gente fundou o Class Club, os primeiros 32 sócios que a gente teve, os 32 títulos que a gente vendeu do nosso clube, eu que fiz, participei de todos os processos de vendas. Por quê? Eu tava definindo o processo. Acho que tem gente ouvindo falando assim, cara, não é possível, o Caio tá fazendo reunião de venda, prospecçãozinha, fazendo follow-up, aquele segundo agendamento, preciso falar com meu sócio, marca outra reunião e vai de novo, e contorna a objeção, e toma sim, e toma não. Por quê? Porque era core. Primeiro que eu sabia que era o coração. Vendas é o pulmão, né? O que traz oxigênio pro business. Então, eu falei, cara, eu não vou terceirizar isso. Principalmente nesse momento de fundação. Principalmente sem ter o processo, né? Sem ter ali não tem como você delegar um negócio que não tá bem definido. Praticamente não. A equipe comercial do Class nasceu eu, Flávio e Joel. Dividimos ali funções executivas entre nós. Eu tinha a função do vendedor. Eu era o vendedor naquele começo. Vendedor, cara. Isso ficou pior, hein, velho? Eu acho melhor, porra. Tô brincando. Eu acho melhor, pô. Aquele cara que tem o controle do fluxo financeiro. É isso. Ele que tem a chave. Muda o ponteiro, ele que tem a chave da velocidade de crescimento. E é muito louco, porque, de novo, né, pensando num produto de alto ticket, cara, é impressionante. Eu falo que é muito libertador. Eu vejo pessoas que, às vezes, vêm da... e eu acho que tudo tem a sua fase, né, mas às vezes a pessoa vem daquela época de, lançamento, curso, baixo ticket e tal. E aí o cara trabalha pra caramba naquele mês e o ponteiro muda, 5%. Porra, eu falo assim, velho, em mentoria é muito simples. Você dobrou o nível de atividade, você vai no mínimo dobrar o lucro lá na ponta, né? Porque a gente mexe muito no ponteiro. E pegando um pouco dessa visão, Caio, eu vejo que uma das coisas que mais faz o mentor ter alta conversão é a visão. Muito mais do que só a técnica, é a pessoa contagiar os outros com a visão dela, né? Com aquele movimento que está sendo gerado e tudo mais. E eu vejo que isso vem muito vinculado àquele certo, eu já vi até você falando, né? Desconforto positivo, aquela incomodação positiva. E você tendo se conectado, você sempre se conectando com pessoas que têm tanto resultado, o que você acha que faz a pessoa que já tem muito resultado, seja você, seja o Flávio, manter essa fome, esse apetite de acordar e, cara, você não trabalha mais pelo dinheiro. Então, como despertar isso nas pessoas? Porque eu, de fato, vejo que o negócio de mentoria tem muito potencial de mudar a vida de outras pessoas. Mas para a pessoa ter essa fome e contagiar os outros, ela tem que estar com brilho no olho. Essa é difícil, hein, irmão? Não. É gostosa essa pergunta. Obviamente, é uma pergunta mais filosófica. Sim. Que envolve a gente encontrar significado nas coisas que a gente faz. Total. Indo para uma camada mais lá em cima, o tal do famoso propósito. Aí vai um pouco do que eu acredito. Eu acredito que nossa vida aqui é um ensaio. E eu acredito, lembra, quando você vê algo que o mundo precisa, que vai fazer bem para o outro indivíduo, que é altamente bem remunerado, e dinheiro é uma moeda de impacto, pode fazer um monte de coisa legal. Eu acho que essa combinação ela é muito sadia. Então, eu tendo pra mim que eu sei a diferença que isso faz na vida de um indivíduo, eu acho que esse negócio faz muito bem. Pra mim, pra esse ensaio que eu tô tendo aqui. Sim. Pra algo muito maior depois. Né? Pra mim, as pessoas perguntam, né? Eu vou dividir um pouquinho a minha fala. Caio, o que é sucesso pra você? É morrer e ir pro céu. A questão é como, morrer né? e ir pro céu é sucesso. Sim. Eu acredito que num business que você tem propósito, a palavra trabalho, muitas pessoas associam do latim trapalho, que é um instrumento de tortura. Eu acredito que trabalho é instrumento de serviço. Sim. Você utilizar no seu trabalho a serviço de.
Então, obviamente, isso eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então, é muito importante você reconhecer. O Cortella tem um livro maravilhoso, recomendo a todo mundo, é Qual é a Sua Obra? Para mim, o melhor livro do professor é o Qual é a Sua Obra? Onde ele fala quando você tem um reconhecimento da sua obra. Por isso é legal aqui, eu tento sempre vender para as pessoas o quanto a educação executiva, para mim é quase que um dever de uma pessoa que tem um saber prático passar isso adiante. Você vai beneficiar a vida de... Naquela coisa, você vai cavar um poço que muitas pessoas beberão daquela água. Então, isso te anima muito mais. Você acaba usando finanças, que, by the way, eu adoro ganhar dinheiro, eu acho isso muito legal. Mas você acaba utilizando faturamento, receita, como um indicador de progresso e impacto. Total. Acaba sendo um número para medir o seu impacto. Faturamento acaba sendo um grande número para você medir a sua contribuição. Caio, é muito engraçado, porque no fim, tendo acompanhado tantos mentores, né, pessoas que estão construindo seus negócios ali dentro do próprio SHP, eu vejo que isso é a resposta para tudo. No sentido de, quanto mais clareza do propósito, da intenção que a pessoa tem, muito mais fácil fica dela decidir o que priorizar. Porque é aquilo que a gente estava falando, todo mundo tem 24 horas. Então a priorização ela vem muito vinculada ao propósito, e com a priorização vem a produtividade, que vem o lucro. Então é muito doido, porque a hora que o cara encaixa a peça do porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, o lucro explode. E pegando, agora vindo um pouquinho mais pra parte prática de mentoria, muita gente tem dificuldade e fala assim, pô, e aí, Léo, eu foco no público final, eu foco no profissional da área, o que que eu faço? Qual que é a sua visão sobre isso? Sabendo que, óbvio, né, não existe uma resposta exata, mas o que que você traria para ajudar essa pessoa a decidir por qual caminho seguir? Eu acho que minimamente ela tem que ter a definição de qual que é a persona dela. Você não precisa saber com exatidão todas as características, mas minimamente você tem que ter. Sim. Porque é a força do nicho, né? Quanto mais específico for a sua mentoria, mais claro fica para quem é. Quanto mais subjetiva, mais difícil fica você e pro outro que está comprando saber se é para ele ou não. Sim. Por isso que eu gosto do poder, quem quer vender para todo mundo nunca vende para ninguém. Exato. Então, minimamente você tem que fazer um programa. Por exemplo, dei dois exemplos de 2 clubes aqui, né? O Class Club é uma mentoria empresarial. O SHP é um clube, um programa de mentoria focado para pessoas que querem aprender a criar, vender e escalar seus programas de mentoria. Fica muito claro. Putz, cara, eu quero aprender, eu quero, ou já estou no setor de educação executiva, quero ir bem melhor, quero crescer muito mais. Não necessariamente ele tá mal, mas ele quer crescer. Sim. Ou o cara que eu quero começar. Sim. Então é muito claro, SHP. Aí o Class é completamente empresarial. Então, o caminho fica muito claro. O caminho fica muito claro. Então, e obviamente, você vai refinando a sua persona. Eu gosto da estratégia que é progresso e ordem. Sim, total. Progresso e ordem. Termina um alvo, começa a fazer suas primeiras vendas e naturalmente você vai perceber. Aí você vai refinando a tua persona e saber exatamente todos os atributos. Então, você fala muito isso, né? Sim, total. Vende que naturalmente você vai definindo a sua persona. Exato. Eu falo que as primeiras vendas, elas têm como principal objetivo não só o lucro, mas principalmente os dados, né? A clareza de, pô, pra qual caminho, quem que tá... Pra mim é uma tríade, né, do cliente ideal. É o esforço que você precisa fazer pra essa pessoa gerar resultado, o quanto ela consegue te pagar e o quanto ela te dá de trabalho. Às vezes, alguém tá ouvindo aqui, cara, o meu programa é voltado pra área médica. Comecei, né, meu programa de mentorias para a área médica, só que depois de 3, 4 meses, você desceu mais a sua persona, você percebe médicos da área estética, focados em clínicas de tanto tamanho em São Paulo. É isso. Exato. Então você viu que você foi ganhando essa consciência ao longo do caminho. Então, isso acontece. E é muito interessante porque eu vejo muitas pessoas que ficam, às vezes, 3 meses, 6 meses, 1 ano, fazendo estudo e ele não chega nessa resposta. Porque, pô, é o campo que dá essa clareza, né? Esse feedback. E uma coisa que eu observo muito também, Caio... Só um parênteses. Melhor maneira de validar a hipótese é sempre vendendo, em qualquer negócio. Por isso tem o famoso MVP, mínimo produto viável. Melhor maneira de testar vendendo. É isso. A partir do princípio que você é uma pessoa boa, você nunca vai deixar um cliente desamparado. Total. Então pode ser que ele demande mais de você, mas pode ser que certo, você fale assim, né? Caramba, cara, como me deu trabalho vender pro enfermeiro. É isso. Porque ele não tem, às vezes eu achava que o enfermeiro e o médico era parecido. Na dinâmica que ele tava, nossa, vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você não vai deixar esse cara desamparado. Você só vai perceber um cliente que tem mais a sinergia do lugar que você quer levar.
Então, eu sempre falei pra todo mundo, gente, não fica com medo de vender não, porque se a gente errar, vai ser por excesso de atenção a um cara. Exato. Depois a gente vai definir, não é muito a nossa persona. Sim. Então, nos dá um trabalho diferente do qual a gente quer ter. A gente quer ir pra lá, não pra cá. Então, só que isso não precisa ter medo, não. As pessoas têm muito Uma esse coisa medo. que a gente falou no último encontro, Caio, que acho que ficou muito marcado pra quem tava lá conectado, até foi minha irmã que perguntou, né? Ela falou assim, pô, Caio, eu sou psicóloga e tal, e aí ela foi falar sobre a mentoria dela, né? E aí você falou assim, pô, peraí, me explica melhor seu programa, você é psicóloga, traga um pouco dessa visão, porque, de novo, eu vejo que muitas pessoas são muito boas tecnicamente, mas elas se enxergam única e exclusivamente de uma forma técnica, e elas se colocam no mesmo E balaio. pra mim, a tua graduação, o diploma que você tem na sua parede não define quem você é. E a capacidade que a gente tem de nos enxergar diz a reação que a gente tem no mundo e como que a gente se enxerga e como que a gente se vende. Então eu quero falar assim, eu sou fisioterapeuta. Não, bicho, tu é formado em fisioterapia. Então as pessoas têm até dificuldade. Uma das perguntas que mais encabula as pessoas é, quem é você? E geralmente a pessoa, ela começa, pô, eu sou tal e eu sou Tem tal isso. especialização. Bicho, você não é isso. Sim. Então, você saber se enxergar, né? No caso dessa pergunta, eu falo assim, sou fisioterapeuta, tô começando a vender um programa de mentoria para classe A, não sei agora qual que era a exatidão. Eu falo assim, você é isso mesmo? Eu te vejo como empresário da área de educação, que você atende o setor de fisioterapia. Você vê, só dessa maneira de se enxergar, Sim. já influencia no ticket Já da pessoa, na imagem, no posicionamento, a expectativa dela sobre ela mesma. Total. Quando você se enxerga como empresário, você já tem essa figura do gestor. Como você se enxerga como fisioterapeuta, você já tem essa figura do autônomo. Sim. Então, Percepção de valor é outra, né? O empresário, ele não tem nojo de vender. O fisioterapeuta, às vezes, ele nem gosta. O jeito que você se enxerga já determina o jeito que você age. Total. E até uma coisa que a gente conversou no primeiro episódio, né? Na primeira vez que a gente conversou, foi sobre valor de hora. Então, olhando até pro Class, né? Que vocês já partiram ali dos 250 mil reais e tal. Cara, pra quem vem de fora, de outros ecossistemas, às vezes ouve de uma mentoria de 100, de 200, de 300 mil reais. Pô, você comentou a última vez, né? Que a projeção do Class é chegar em R$500 mil. E as pessoas falam, cara, mas isso existe, as pessoas pagam. Se você puder compartilhar um pouco dessa visão de... Porque pra gente que tá dentro, né, sabe que, cara, rola 5 vezes de ROI, 10, 20, 30 vezes de ROI às vezes, né? Então, se puder trazer um pouco dessa visão, até pra... Eu vejo que é um ajudar, sabe? É um elevar a barra da pessoa enxergar que, cara, existe um horizonte maior, né? Eu acho que primeiro, todo mundo tá atento que programa de mentoria tem que dar ROI. Pra quem não tá acostumado com a Return on Investment, o retorno sobre investimento. Sim. Então ele tem que retornar esse investimento. Porque preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, mentoria, sempre o valor tem que ser maior do que o preço. Sim. Então, o preço ele é sempre atrelado na capacidade que você consegue gerar de volta valor. Então, eu acho que isso tem que estar claro na cabeça das pessoas. Por isso, você tem que saber, se você está posicionando o seu programa educacional para algo que, cara, não gera tanto ROI, você vai ter penalização de ticket. Sim. Porque senão essa conta não fecha. Total. Ninguém vai pagar 5 para querer que volte 1. As pessoas estão pagando 5 para, no mínimo, voltar 5,5. Sim. Para no mínimo voltar 5 eu tenho um grande aprendizado. Então sempre tem isso, né? Então é você saber que tem que dar ROI, tem que ser orientado para dar resultado. Legal. É que nem musculação, né? Musculação é orientada para dar músculo. Ninguém treina se não é orientado para ganho de músculo. Então, acho que isso tem que ser projetado aí na entrega do produto, no design do produto, no design da entrega, no design do know-how que vai ser aplicado. E, Caio, sabe o que é muito interessante? Eu vejo que existem muitos casos que a pessoa tem dificuldade de cobrar um ticket mais alto por um único motivo. Medo. Então, mas sabe por quê? Porque ela não paga um ticket mais alto, no sentido de ela tem um senso de autoimagem baixo, é tipo aquela pessoa Síndrome do patinho feio. Total, velho. Sim. Ela fala assim, cara, mas eu vou comprar um programa de 15 mil reais, eu vou investir isso em mim, saca? Sim. E aí, óbvio, ela tem dificuldade de cobrar mais caro, Fica muito mais né? difícil você vender algo que você nunca comprou. Exato. Eu sei quanto o insight já valeu na minha vida. É isso. Eu sei que eu ficar sentado 2 dias com a bunda numa cadeira e pegar um insight e falar, tá pago. É isso. Aí chega lá, aplica lá, você vai... Por exemplo, no Class, a gente tem um perfil, a gente faz entrevista.
Então não é chega, aplica e paga, eu tenho 500 Sim. mil. Não. A gente precisa aceitar porque eu preciso garantir que você tá no estágio onde eu consiga te dar ROI. Exatamente. Então, basicamente uma entrevista que a gente faz com a pessoa e vê o momento que ela tá. A gente viu que o empresário, eles são 4 fases. Primeiro você tem o estágio 0, que é o aspirante, o desejo dele de ter o próprio negócio. Aí você tem o cara que tá na fase 1, que tá na zona da sobrevivência. Ele abriu o negócio, mas tá na sobrevivência. Ele ainda tá lutando pelo payback, vendendo almoço pra comprar janta. Essa é a fase 1. O Class não é focado pra quem tá na fase 0 e na fase 1. Sim. Eu não vou conseguir gerar ROI pra ele. Então eu não vou conseguir gerar ROI pra ele. É aquela coisa, ele fala assim, cara, continua, segue firme, você precisa queimar carvão, acelera, a gente vai tá aqui. Só que você precisa ainda caminhar mais. Tá no caminho, animal. Né? Então fica nos nossos conteúdos gratuitos, compra livro, te recomendo, mas precisa queimar um pouco mais. Sim. Aí o cara que tá na fase 2 é o cara que tá numa zona de expansão. Geralmente ele já começou a mudar a vida dele, já é o cara que já enriqueceu. Sim. Ele, sabe, ele tem um negócio que ele tem um faturamento anual entre 6 e 10 milhões ali por ano, uma margem de lucro dos seus 3, 4, sabe, dos seus 30, 40%. Sim. Então, é o cara que já tem um lucro Já tem entre resultado 2 a 4 milhões de reais ano. O cara já enriqueceu. Só que esse cara Sim. quer crescer. E ele não sabe mais como é o próximo passo. Ele fala assim, cara, sei chegar até aqui. Vai tá bem, mas ele tá naquela fase de expansão. Esse cara gera muito ROI. Então, a gente entra lá no 2, 3, 4 e o outro que o cara tá na zona do equity. O cara tá no próximo, ele já tá pensando em vender o próximo business dele, gerar mais valor no negócio dele tradicional, tá expandindo, quer mais vendas de crescimento. Sim. O SHP é a mesma coisa. Como é que é criar, vender e escalar um programa de mentoria? Fica muito fácil quando a gente vê o design do cliente Exato. de falar assim, cara, com toda certeza, se eu só te ensinar a criar um fluxo, um processo comercial, como que você empacota isso, entrega, distribui, se você vender 1, 2, tá pago. É isso. Cara, e é muito doido, porque eu bato muito nessa tecla de que tão importante quanto o que você entrega pra quem. Né? O pra quem ele é muito importante. Vou trazer um paralelo aqui pra ficar bem tangível, né? Uma pessoa que trabalha, sei lá, com representação comercial. Ela vai vender um seguro de vida ou qualquer tipo de produto, cara, o trabalho para ele vender um seguro com uma parcela de 1.000 ou de 10 mil não é diferente, mas a comissão dele é completamente diferente. Se o cara se importar com o mentorado dele, que quando você fala líder e liderado, tem aquela coisa, o líder sempre se importa. Sim. Porque você fala, um líder que não se importa, nem figura de líder não ele é tem. líder, exato. Então, principalmente, se você se importar genuinamente com as pessoas que você vai conduzir, vai ser muito difícil você não gerar ROI. Por quê? Se a pessoa não tem a característica, você protege ela. Exatamente. Você fala assim, você não tá pronto ainda. Sim. Calma. E aí você faz uma não venda. A pessoa fica até estranha, caramba, eu tô com dinheiro aqui, eu queria comprar o serviço desse cara, mas ele não tá deixando, ele tá te protegendo. Total. Porque ele já tá sendo seu mentor sem você saber. Total. Então, e obviamente, se o cara já tá pronto, ele tá no time, tá no momento, tá na disposição, ou tá num tamanho específico, você consegue conduzir e fazer ele gerar ROI. Então, é só se importar. E pegando um pouco dessa visão, Caio, do que tem por vir, né, pensando na educação executiva como um todo, eu queria que a gente pudesse trazer um pouco, mas principalmente você, que foi aí um dos idealizadores junto ao Flávio, ao Joel, do que trouxe a MLS para o mercado, né? Que hoje é um projeto, querendo ou não, vocês colocam, nós colocamos, eu também como sócio, muita energia. Eu queria que você transmitisse um pouco da visão do porquê surgiu esse projeto. A gente acredita muito que a educação executiva é uma grande tendência educacional. Os ciclos de aprendizado estão necessitando ser cada vez mais curtos. Né? Você pega um empresário empreendedor, a faculdade já não consegue suprir a necessidade desse cara. Esse cara vai fazer o quê? Uma pós? Fica lá 2 anos sentado. Esse cara não tem nem esse tempo. Sim. Ele não pode nem esperar 2, 3, 4, 5 anos para ter essa curva de aprendizado. Então, cada vez mais, educação executiva, programa de mentoria vão ser mais necessários. Então, acaba sendo que o grande mentor de um empresário acaba sendo o empresário mais bem-sucedido. Então. A grande faculdade de um novo mentor é um mentor mais bem-sucedido. Total. Então, a gente está enxergando isso como muito tendência. Analisando os próximos 10 anos, vai ter uma taxa de crescimento muito significativa essa indústria nos próximos 10 anos. E a gente vindo nesse mercado, a gente fundou a Mentor League Society, que é uma empresa que consolida o mercado de educação executiva, consolidando grupos de mentoria, fazendo o quê? Elevando o nível do mercado.
Obviamente, é um mercado muito embrionário ainda. Sim, total. Então Acho que é muito independente, né? Tudo elevando o meio nível do solto. mercado, trazendo uma chancela. Então, sabe, trazendo uma chancela, então as pessoas vão começar a olhar programas de mentoria que fazem parte da Mentor League Society e falar assim, puxa, aquela é top, hein? Sim, Então a proposta de valor para o cliente é muito legal, porque ele tendo o título de algum clube de mentoria, ele pode participar de outros de uma categoria similar do dele. Então, no ponto de vista do cliente, é maravilhoso. sim. Porque ele comprou um programa de mentoria, ele pode ter acesso a outros vários. Né? Porque às vezes é muito comum dentro desse mercado as pessoas comprarem serviços de pessoas diferentes. Total. Porque o conhecimento ele tá disperso. Total. E assim, no fim das contas, é o que a gente tava falando, né? O mentor é aquele que passou pela jornada. Então, às vezes, a pessoa ela compra uma mentoria, sei lá, para gestão da clínica, e depois ela quer se tornar mentora, e depois ela quer se desenvolver. Aí depois ela quer um programa para, sei lá, redes sociais. Exato. Então, e a hora que ela entende o quanto que uma mentoria economiza de tempo, energia e dinheiro... Por exemplo, sendo sócio do SHP, você pode participar de todos os outros programas da Liga que tem o mesmo título, que no caso do Sim. SHP é um título Silver da Liga. Prata. De todas as outras. Então você tem esse benefício. Então, no ponto de vista do cliente, é animal. Sim. Esse é o primeiro ponto. No ponto de vista do cliente, é incrível. No ponto de vista do proprietário de um programa, também é animal. Sim. Por quê? Porque a proposta de valor dele aumenta. Então a percepção de valor dele aumenta. Sim. Fica mais simples ainda se distanciar daquela vala comum de cobrar pouco. Uhum. Porque você tem uma chancela de credibilidade muito grande. A troca de know-how entre os outros proprietários. Quanto aprendizado tem com os outros donos de clubes? Muita troca. É um mastermind com os caras que mais performam no Brasil, O né? cara é proprietário de um clube de mentoria. Total. Então, estratégia de crescimento, know-how, olha o que fiz, entrega, olha o que a gente tá fazendo nessa parte pedagógica com os meus clientes. Você tem essa troca, Sim. absurda. Então, todo mundo sai ganhando. Então, é um ecossistema que all-in. Boa. Então, por isso que a gente tá bem animado, bem entusiasmado. Projeto que já nasceu grande. Já o faturamento consolidado da Liga no primeiro ano já vai cruzar, se não me engano, a última vez que eu vi é 300 milhões de reais. No primeiro ano. Primeiro ano. Então, a gente tá bem animado. Legal. E para encaminhar pro fim, Caio, uma pergunta que trouxeram também foi o como escolher um mentor e pedir... Trouxeram pensando no Caio, né? O como que o Caio decide as pessoas que ele vai, entre aspas, seguir ou se conectar, e aí trazendo tanto para mentorias quanto negócios como um todo. Cara, a palavra admirar significa mirar à distância. E a gente tem uma tendência a se tornar aquilo que a gente admira. Sim. A admiração ela é magnética. Quando você admira alguém, naturalmente você começa a se espelhar e ter um comportamento magnético daquela pessoa. Logo, se admirar é magnético, eu não posso escolher me tornar quem eu admiro ou não. Esse é um efeito que está no meu subconsciente. Uhum. Agora eu posso escolher quem eu admiro. Sim. Aquela coisa, eu não consigo controlar o magnetismo desses dois copos. Eu posso controlar que copo que vai ser esse. Sim, total. Então, a minha filosofia é sempre escolher pessoas no qual o cara tem um resultado que eu gostaria. O cara construiu um caminho no qual eu quero percorrer. O cara tem um conjunto de princípios e valores no qual faz sentido eu reger a minha vida sobre isso. Exato. Porque não é só o resultado, Total. é o como. Ou nem o como, ou de que jeito. Ou nem o de que jeito, é o porquê. Sim. Então o conjunto A visão dessas em coisas comum, né? faz eu colocar esse cara dentro do meu hall de esse cara é um mentor. Por exemplo, Legal. o Flávio, além de ser um amigo, um sócio, é um mentor que eu tenho na minha vida. Sim. É um cara que eu admiro, sabe, toda a caminhada dele, tudo que ele construiu. Só que é um cara também que eu admiro como pai de família, eu conheço a família dele. Só que é um cara que eu admiro também como marido, eu frequento a casa dele, eu vejo como ele trata a mulher dele. Então, isso me cativa porque eu também acredito nessa unidade familiar, o jeito que ele conduz a formação dos filhos dele. Legal, e é muito interessante, Caio, porque, de novo, fechando até um pouco daquela linha de raciocínio que a gente abriu no começo, de ticket, de produtividade e tal, eu vejo que o que diferencia o mentor é exatamente isso. É ele sair só daquela visão técnica, que é mais commodity, né? E se posicionar como uma pessoa que tende a ser um exemplo, a partir dos princípios, valores, claro que com aquele conhecimento técnico, mas pegando um horizonte de tudo. Até porque eu vejo que muita gente, por não entender o negócio de mentoria, acha que é um negócio que, pô, você compra lá, fica 3 meses e vai embora.
Mas na verdade não, né? Olhando para o LTV do negócio de mentoria é muito interessante, porque as pessoas elas tendem a se conectar contigo e você segue avançando. Então, pô, se a pessoa teve ROI e você tá avançando, não faz sentido nenhum a pessoa não renovar, A né? gente nunca quer se desconectar do mentor. Exato. A gente só se desconecta do mentor por alguns sentidos. Ele parou com a jornada dele de crescimento. E ele me ensinou, eu alcancei ele, passei ele, e agora ele ficou obsoleto. Então aquela coisa, não dá. Você ultrapassou, né? Não tem Porque como. um mentor, ele também tá na jornada. Por mais que, por exemplo, você tá no nível 1, o Sim. cara tá no nível 4, ele te ensina tudo. Você chega no 4, Ele tá lá ainda, aí porra. só que ele acomodou, aí você vai pro 5, aí você fala, É isso. cara, essa relação acabou, né? Então, você já absorveu tudo que essa pessoa podia ensinar. Então, essa é uma relação que corta um pouco essa relação mentor-mentorado. Ou segunda coisa, ele infringe um código de conduta. Aí Sim. vai abalar onde? A admiração, que é o magnetismo. Uhum. Então, por isso tem que ter muito cuidado. Você é o exemplo, cara. Sim. Você tá sendo o exemplo. Da mesma coisa que seja numa empresa, coordenando uma equipe, liderando a Total. sua família. Total. Né? Então, acho que o princípio do mentor pro líder é a mesma coisa, É isso, né? eu trago muito isso, né? De É. duvidar de mentor que não tem mentor, porra. Porque em algum momento, se aquele mentorado é bom, ele vai chegar. Você já tem que estar na frente pro cara Exato. continuar contigo, Eu tô né? a todo momento, por exemplo. Eu tô a todo momento crescendo, progredindo, adquirindo mais conhecimento. Eu me incomodo quando eu tô percebendo que eu não tô aprendendo nada. Eu faço, o que eu aprendi essa semana? Nada? Sim. Pô, Caio, que história você não aprendeu nada? Aí eu vou ler, eu vou me capacitar, eu vou testar coisas diferentes. Por quê? Porque é uma maneira de... Porque eu acredito que progresso é estilo de vida. Total, filosofia, É uma total. filosofia né? de vida, progresso é estilo de vida. E eu sei que é isso que as pessoas esperam de mim. Eu sei que é isso que o meu filho que espera de mim. Eu sei que é Exemplo, isso né? que os meus clientes esperam de mim. Eu sei que é isso que os meus mentorados esperam de mim. Que você vai abrindo o caminho. Que você Sim. vai abrindo o caminho. Então, a palavra líder vem do celta lead, que significa aquele que mostra o caminho. E a definição real de líder, para saber se você está liderando ou não, é quando você leva alguém a um lugar que sozinho ela não conseguiria. Maravilhoso. A real, para definir mesmo se eu tô sendo um bom mentor, as pessoas estão chegando num lugar no qual sozinho elas não conseguiriam. Sim, comigo elas estão chegando num lugar que sozinho ela não conseguiria. Parabéns, você tá mentorando É ela. isso. E aí até fecha aquela linha de raciocínio do preço, né? O quanto vale isso. E... Quanto que vale chegar no ponto B? Exato. Quanto que exato, vale sair do A pro ponto B? Exato, exatamente. Caio, para finalizar, olhando então para tudo que a gente trouxe, o mercado de mentoria, passando uma mensagem para quem tá ouvindo e olhando eventualmente, pô, estamos entrando em setembro, né? Olhando para esse fim de ano, olhando para 2025, cara, qual que é a visão que você deixa sobre esforço, resultado, próximas ações para o cara que quer realmente construir um negócio de mentoria? E aí, paralelo a isso, eu queria que você amarrasse também o que te fez querer estar dentro do SHP, fazer parte do SHP hoje, né? A gente entrega junto boa parte das mentorias. Então, o que te fez estar no SHP? E, paralelo, passar uma dica, eventualmente, para uma pessoa que quer construir essa solidez. Duas coisas me fizeram estar contigo no SHP. A primeira é você. Eu acho que você é um cara super talentoso, super capaz, um cara que é skin in the game. Hoje ensina uma parada que você viveu há muitos anos, eu pude ter o privilégio de acompanhar. Eu já pude trabalhar com você, você sempre liderou, formou, Sim. recrutou equipes comerciais. Então você entende a linguagem do processo comercial, da venda, da escala, da entrega. Sim, Então você já viveu isso durante anos, eu vi isso. sim. E isso foi um cara que teve resultado significativo. Segunda coisa, eu acredito muito no produto que a gente vende no SHP e alinhado com o mercado que eu tô fascinado. Legal. Então você tem meio que alinhamento dos astros. Sim, Você tem os astros alinhados. Pra mim, isso é sinônimo de uma grandíssima oportunidade. boa. Além de que eu me divirto, né? É isso. A gente se diverte junto, a gente dá risada, a gente se diverte. Sem dúvida. A gente tá aqui com a nossa líder comercial, a Thaís, me divirto com essa mulher também. Então o time é maravilhoso. Porque eu acho isso muito importante. Eu Sem acho que, dúvida. independentemente dos desafios que a gente tem na nossa vida, Sim, se a gente não consegue extrair o mínimo de diversão no trabalho que a gente tem, alguma coisa está errada. Não significa que não tem as buchas para resolver, os problemas indesejados que aparecem, mas se a não única tem... coisa previsível é que vai ter imprevisto, né? Mas se não tem diversão, nada de diversão, uma coisa tá errada. Legal. Fechou. Gratidão por mais esse papo. Tamo junto. Tamo junto e bora pra cima, pessoal. Pessoal, você que tá vendo no YouTube, se inscreve no canal,
ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele profissional que deseja se tornar um mentor ou que já é, mas está buscando romper novos níveis de resultado, tá no ambiente certo e acessar essa mentalidade de pessoas que estão performando alto. Até o próximo episódio.